Galera, vamos lá para um papo sério agora. Depois do que eu postei aí, que é a despedida do 28, e o outro texto que eu postei logo em seguida, veio muita gente aqui mandar mensagem sem entender realmente o que está acontecendo, mas é justamente isso que o governo e as autoridades querem que aconteça. Que as pessoas não saibam o que esteja acontecendo, e aí eles ficam postando vídeo como se eles estivessem solucionando todo o problema de saúde do estado do Amazonas. Mas não é isso que está acontecendo, tá? Então eu vim hoje aqui para esclarecer algumas coisas que estão acontecendo. Eu, como médica prescritora lá do Hospital 28 de Agosto, que estou lá toda semana, inclusive aos finais de semana, tenho então uma certa propriedade para dizer o que está acontecendo lá dentro. Vamos lá, já tem um tempo que a gente sabe que a saúde do nosso estado, ela vem só ladeira abaixo, né? Desde o final do ano passado, o governo ele já tem um certo atraso com a gente de pagamento, tendo que negociar os 2 últimos meses do ano passado para ser parcelado em 7 vezes ao longo desse ano do nosso salário, tá? E a gente, como sempre, fica de mãos atadas, sendo serviço essencial para a população, a gente manteve nosso posto de trabalho, mesmo tendo um recebimento de salário parcelado. Então, foi feito acordos, né? Óbvio que ninguém fica satisfeito com isso, mas foram feitos acordos e a gente continuou se mantendo em nossos postos de trabalho devido a uma ordem de serviço que a gente segue do governo, que vem do governo com a gente para que a gente se mantenha atuando nos hospitais. Após essa ordem de serviço, que ela vem sendo renovada para que a gente se mantenha trabalhando, também foi negociado para que a gente recebesse as nossas competências, né, nossos salários, devidamente nesse ano de 2024. Esse acordo que foi feito e assinado com todas as empresas médicas e o governo foi já descumprido desde, se não me engano, do mês de junho ou julho, tá? Então, desde então, os valores que a gente deveria receber dos nossos meses trabalhados começaram a entrar em atraso, e a gente não conseguia mais receber o que a gente precisava. Com isso, o último salário que recebemos do nosso ano de 2024 foi o salário de agosto, tá? Desde agosto a gente não tem mais nenhum salário recebido. Falo pela nossa empresa ortopedia, mas eu também tenho outras empresas médicas que passam... Então também tem outras empresas médicas que passam pela mesma situação. Feito isso, a gente segue tendo que trabalhar, mesmo não recebendo, porque o governo tem um prazo de 90 dias com a gente, ou seja, mesmo que a gente não receba por 90 dias, a gente é obrigado a manter a prestação do nosso serviço. Mesmo os médicos sendo chamados muitas vezes de mercenários e tudo mais, a gente sempre esteve nas unidades, trabalhando normalmente e servindo a saúde pública, tá? E na última reunião, para a gente tentar regularizar o pagamento já de setembro, foi informado pra gente de que eles provavelmente só teriam 50% do valor de um mês, que é do valor de setembro. Ou seja, dos 3 meses atrasados, nós receberíamos, que ainda não recebemos, né, apenas metade do mês de setembro. Como se isso já não fosse um absurdo, né, obviamente, ainda fomos surpreendidos também com o governo contratando uma empresa, uma OS, Organização Social, para administrar o Hospital 28 de Agosto, que é o maior hospital aqui que fica na Zona Centro-Sul, Hospital 28 de Agosto e Dona Lindu. Com isso, o contrato que o governo fez com essa empresa que vem, que já está aqui para administrar desde o dia 1º de dezembro, reduz a quantidade de leitos do Hospital 28 de Agosto em até 1/3. Então, falando pela parte ortopédica, hoje nós temos internados mais de 110 pacientes aguardando na fila para realizar cirurgias ortopédicas. E no contrato da organização social com o governo, eles reduzem a quantidade de leitos para 36 leitos ortopédicos. Bom, não precisa ser muito bom em matemática e nem um conhecedor absurdo do nosso estado para a gente saber que todas as demandas da cidade de Manaus e dos interiores a gente atende tudo aqui em 3 grandes pronto-socorros. O 28 ele é o hospital que mais atende população vinda do interior, porque nós não temos estruturas hospitalares em outros municípios que consigam dar esse suporte para esses pacientes que vêm de lá para fazer o tratamento aqui. Fora isso, gente, não é apenas só iniciar o tratamento, fazer o tratamento cirúrgico, como eu falo até para os meus pacientes que eu vou dar alta. A cirurgia ela é o primeiro passo do tratamento. Você não está finalizando o tratamento quando você faz o seu procedimento cirúrgico, você está iniciando o seu tratamento. Então, esses pacientes eles precisam também de um acompanhamento pós-operatório para poder dar continuidade e ter sua alta definitiva. Bom, o que aconteceu? A SOS ela contratou uma outra empresa de ortopedistas, que não somos nós, do Ituan, para poder assumir o hospital. Desde que essa empresa foi contratada, eles têm a meta de esvaziar o hospital. Como eu falei na história anterior, é meio improvável a gente conseguir esvaziar uma unidade que recebe pacientes do estado inteiro. Então, os médicos que chegaram aqui nesse final de semana, na sexta noite, no sábado à noite, deram altas para pacientes que estavam internados aguardando o procedimento cirúrgico sem receita, encaminhamento e nem resumo de alta. E esses pacientes, eles não sabem para onde ir, eles não sabiam o que fazer, a quem procurar. Essas altas foram dadas às 22 horas da noite. Então, a partir desse momento, a gente já viu o caos que as coisas iam começar a tomar de rumo, né? Fica claro, notadamente, de que a preocupação deles não são os pacientes, nem a população. E eles começaram a dar essas altas de pacientes sem avisar ninguém, sem falar com a gente. Isso a gente ficou sabendo já de colegas de profissão, de outras áreas que também estavam lá, e os pacientes estavam indo embora com curativos sujos de centro cirúrgico ainda, e sem saber o que fazer. Chegando ao ponto até de médico dar dinheiro pro paciente ir para casa justamente para ele não ficar lá, porque ele quer se livrar do paciente. E sem se preocupar com o que vem depois, né? Complicado. A gente, lá no 28, a gente consegue, apesar de muita dificuldade, acompanhar os casos mais graves, porque a gente faz isso por conta própria, pra gente não deixar
também os pacientes soltos no sistema falido do governo de saúde, né? E a gente consegue também acompanhar nas outras unidades que a Itoam atua, como Panda Codajás, Adriano Jorge e afins, que a gente consegue fazer os pós-operatórios. Mas agora esses pacientes que são da organização social, a gente não sabe para onde eles vão ser acompanhados, tá? Então, vocês veem que as coisas vão virando uma bola de neve a cada dia que passa. Enfim, e para concluir, essa organização social ela foi paga um valor adiantado de aproximadamente 31 milhões de reais para eles atuarem e administrarem o governo da maneira que eu falei aí, com redução de leitos, com redução de quantitativo de profissionais e tudo mais. Sendo que esse valor que foi repassado do governo para essa organização poderia ter sido repassado para a gente. Ou seja, a gente continua sem receber, as pessoas que estão chegando para trabalhar receberam um adiantado e a valorização dos profissionais que são daqui, da terra, da nossa cidade, é zero, porque a gente continua sem receber desde agosto. Complicada a nossa situação. Por isso que foi o que eu postei, apertem os cintos. Agora, no final de ano, a situação vai ficar muito complicada. Para o 28 de agosto conseguir manter a quantidade de leitos que foi proposta apenas no contrato, que eu digo pela ortopedia, de 36 leitos, e tem nas outras especialidades que também foram reduzidas, o 28 de agosto vai ter que fechar a porta da unidade para não entrar mais pacientes. Então, a gente sabe que só vai restar Platão Araújo e João Lúcio, o que já é extremamente lotado e um caos. Então, o aviso que fica é que tenham cuidado nessas festas de final de ano. O 28 de agosto ele vai desviar o atendimento das pessoas que estão precisando para outras unidades que já estão extremamente lotadas. Gente, isso é um caso muito grave de saúde pública que a gente está vivendo em pleno mês de dezembro, às vésperas das festas de final de ano. Enfim, é só um desabafo e que Deus abençoe todos nós.